Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Por alguns momentos, deixe de lado as mazelas e chateações e passe momentos agradáveis acompanhando a partir de agora o programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, agradecemos de coração a sua companhia. Uma mensagem com palavras vivificantes que vão aquecer seu coração. Isso e muito mais está à sua espera em nosso programa de hoje. As academias de treinamento espiritual da Seitonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seitonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seitonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Levanta essa cabeça, você não encontrou sua vida no lixo não. Se a sua morada interior passou por um incêndio, varra as cinzas, recolha os cacos e vá para a prancheta redesenhar uma nova história. As mensagens de hoje o ajudará a arquitetar uma completa renovação. Acompanhe e volte a sentir na boca o gostinho da esperança. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós vamos hoje juntos estudar esse ensinamento maravilhoso do livro A Verdade, volume 2, onde fala sobre o ensinamento básico da Seitonoye. Nós vamos discutir um assunto interessante. Os senhores acham que os pais e professores podem influenciar na criação, na mente de uma criança? A Seitonoye diz que sim, que nós precisamos prestar atenção porque as crianças tendem a imitar os mais idosos, os pais, os professores, as pessoas que elas amam. Então, o que nós precisamos fazer? Como melhorar a criança? Quais são as atitudes que nós devemos manter? Ele diz que aqui, embora estejam fisicamente separadas as pessoas, não são existência totalmente isolada uma das outras. Elas estão interligadas e interrelacionadas. Por isso, a criança recebe influência, tanto boas quanto más, da atmosfera espiritual irradiada pelas pessoas que o cercam. Nossa mente consciente, nós temos a nossa individualidade aqui no mundo dos 5 sentidos, no mundo material. Porém, na nossa inconsciente ou no subconsciente, que é a parte invisível da nossa mente, nós estamos interligados. Por exemplo, nós temos a nossa individualidade, mas nós recebemos influência da mente da nossa família, dos nossos familiares. Nós recebemos influência da nossa comunidade, onde você vive. Nós recebemos influência regionalista da nossa região, da região que nós vivemos. Aqui está caracterizado muito forte o gaúcho do Rio Grande do Sul, o nordestino. Ele tem muito marcado isso aí. Ele é influenciado por essa mente coletiva. Nós somos influenciados pela mente da nossa pátria, Brasil.
Ou não? O que nós falamos do Brasil? Quase todos os brasileiros, com poucas exceções, dizem o Brasil não tem jeito. É assim mesmo. Né? Ou é o país do jeitinho, do dar o jeitinho. Isso é influência de mente coletiva. E nós recebemos também influência do mundo globalizado. A criança, muito mais que nós adultos, ela é muito mais influenciada por essa mente coletiva, que vai caracterizar, vai formar o caráter da pessoa. Ela vai definir a forma de ser. Isso fica marcado para o resto da vida. Ele diz aqui que essa influência é inegavelmente maior quando exercida por pessoas que as crianças respeitam, né? E amam. Os pais, elas amam e respeitam. Então essa influência é muito maior. Porque para essas pessoas, a criança abre o coração, disposta a aceitá-las integralmente. Até nós adultos tentamos imitar. Eu vejo até na Seitonoye, pessoas que tentam imitar um palestrante, ou nós procuramos copiar algumas atitudes e comportamentos de algumas pessoas que a gente tem como modelo. Isso é natural. Imagine você, a criança que tem a mente pura, que está recebendo informação e coletando essas informações, elas vão formando, definindo o seu caráter, né? Por outro lado, em relação às pessoas a quem despreza ou rejeita, a criança fecha o seu coração e, por conseguinte, a influência que delas recebe, a influência delas recebe muito pouco. A criança não se abre, né? Os pais e os professores, por serem respeitados pela criança, têm o poder de influenciar realmente, a influência muito grande sobre a criança. E por que existe essa influência dos pais e professores na criança? É porque existe dentro da criança o desejo de identificação. Ela quer se identificar com alguém. E ela, lógico que ela vai querer se identificar com a pessoa que ela gosta, que ela ama, né? E quando a pessoa admira e ama alguém, nasce nela o desejo de ser igual a esse alguém. Esse comportamento nós vemos também entre os adultos, né? Como prova disso, podemos citar o fato de muitos casos da letra. Por exemplo, ele fala aqui na letra da esposa tentar imitar o marido à medida do tempo, mas é muito mais característico do filho. A minha letra, quando escrevo, eu e Deus sabemos. E depois que eu escrevo, só Deus sabe. Porque nem eu entendo minha própria letra. Mas meus dois filhos seguiram os mesmos hieróglifos, né? As letras deles parece que se identificam com a minha. Em vez de eles copiarem a mãe, que é professora, só a filha copiou, imitou a mãe. Os filhos quiseram seguir o modelo do pai. Coitado deles, né? A letra deles, só Deus entende. E é assim. Como prova disso, podemos citar fatos. Outros que diz assim, isso é chamado de desejo de identificação, né? No qual nem sempre aflora explicitamente no consciente. A pessoa movida pelo desejo inconsciente passa a imitar o comportamento e gestos, palavras, expressões, atitudes, modo de se vestir daquela pessoa, procura se vestir igual, né? A pessoa que ela admira e ama. Isso é uma coisa absolutamente normal e é muito mais evidenciado na criança. A criança fala com a sua boneca o mesmo que seus pais dizem. Seus pais batem nela. O que acontece? Por sua vez, ela brinca com a boneca, brinca de bater na boneca. Não é assim? Quando essa criança crescer e se tornar adulta, tornar pai, mãe, falará ao seu filho ou castigará exatamente da mesma maneira como foi criada na sua infância. Você, às vezes, não se pega
cometendo atos que você censurou do teu pai e da tua mãe? Coisas que você recebeu e que você criticou, achou errado. Mas inconscientemente, você, movido pela emoção, você vai ter as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. O mecanismo de compreensão e o desenvolvimento da cultura, qual é a diferença entre um adulto e uma criança? Existe. A criança tenta cegamente levar a cabo tudo o que ela fizer, enquanto que o adulto, ao ver que aquilo que ele deseja fazer conflita com a liberdade dos outros, ele renuncia à sua liberdade de ação em favor da liberdade de ação dos outros e procura compensar com a liberdade, compensar-se com liberdade em outros setores. A criança, o que ela quer, ela bate o pé, né? E vemos isso aí hoje, as mães que levam o filho para o shopping, para o supermercado, a criança, quando ela quer uma coisa, ela bate o pé, ela não desiste tão facilmente. E a maior alegria minha foi, eu tive uma aula para jovens, crianças de 6 a 9 anos, e pedi para eles o que eles queriam ser quando fossem adultos. Todos eles têm na ponta da língua o que eles querem ser. Eles têm definida a profissão deles. E aonde que eles copiaram isso? De quem eles tiraram essa ideia? Você diz assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico. Aí você vai ver o pai dessa criança é médico, né? Tem médico na família que ele copiou. Aquilo lá definiu bem o comportamento dele, dessa criança, né? Então, eles aqui, o impulso infantil de agredir a pessoa ou destruir objetos, quando sublimado, transforma-se em entusiasmo, garra no esporte, né? Quando ele sublima essa forma, essa vontade que ele tem dentro dele de agredir as pessoas, ele vai se dar bem na parte desportiva, né? A vontade infantil de mexer nas coisas converte-se em ato de rabiscar papel com crayon, que mais tarde poderá evoluir para a criação de obras culturais, como pintura, etc. O importante é ensinar a criança o meio de transformar impulso primitivo em ações de nível superior. Esse impulso que a criança tem, você tem que, assim como um animal, tem que domá-lo, tornar dócil, né? E essa criança, tornando-se dócil, ele diz aqui, mentalize somente luz. Não projete sombras na sua mente, como pensamentos tenebrosos. Vocês já se deram conta que eu, por exemplo, fui criado, e talvez você também, com canções que transmitiam medo. O bicho-papão, dorme, dorme, que o bicho-papão vem te pegar. Já nem lembro mais essas canções antigas, onde a gente... Só coisas que colocavam pânico nas crianças para elas poderem dormir. Então elas dormiam com medo. Isso aí transmite insegurança na criança. Você tem que só falar coisas boas. Aliás, dentro da literatura da Seiichi Noye, tem livros especialmente dirigidos para crianças. Acesse a livraria virtual www.sni.org.br, livraria virtual, e procure, você vai encontrar livros infantis maravilhosos. Meus netos, eles conhecem toda a literatura da Seiichi Noye, historinhas maravilhosas. E às vezes, muitas vezes fui pego pelos meus netos, conte mais uma, conte mais uma. E você, quando vê a criança está dormindo, ela dormiu naquele embalo maravilhoso. E nós, no passado, nós dormíamos com medo, né, do bicho-papão vir te pegar. Então ele diz aqui que à medida que os pensamentos tenebrosos vão desaparecendo da sua mente, a luz do paraíso apontará ao seu redor e vai se tornando cada vez mais radiosa. Afaste todos os pensamentos negativos, essas negatividades. E você mudando, como existe uma lei, semelhantes se atraem, quando você muda a tua postura mental, aquelas pessoas que vêm
diariamente contribuir com pensamentos negativos, com fofoquinhas, com falar em crise, falar em dificuldades, essas pessoas elas são afastadas automaticamente porque a sua atmosfera não vai mais atrair esse tipo de pessoa. Então, é muito importante você mudar a sua forma de falar, de pensar, de agir, que isso vai contribuir para que você atraia pessoas, coisas, fatos maravilhosos. Quando você conseguir fazer essa mudança no seu interior, você vai ver que o seu mundo mudará. Diz aqui, mentalize unicamente luz e fale somente de luz. A luz do paraíso às vezes se manifesta como orientação vinda de fora, outras vezes como intuição que surgem de dentro de você. Então, como inspiração, como ideias inventivas, como projetos novos, de novos empreendimentos, e assim a pobreza é eliminada, a doença é curada e todas as alegrias da vida se tornam realidade. Então, a grande oportunidade que eu tive na Seichonoye foi aprender aquela frase que diz assim, que Salomão, quando orava, pedia sabedoria. E eu fiquei em dúvida, o que é essa tal sabedoria? Na Seichonoye, nós temos a oração da prosperidade, é a oração para que você consiga boas ideias. Então, essas boas ideias é que vão modificar a sua vida. No final, nós vamos fazer essa oração, essa mentalização, para nós entendermos que se você mudar a sua forma de pensar, de onde vêm as ideias? Vem de Deus. Então, você, pedindo para que Deus te oriente com a sabedoria dele, emitindo novas ideias, quantas coisas boas estão sendo inventadas atual? Nós até nem conseguimos, quando nós nos identificamos com um telefone celular, de repente já tem um outro melhor. Toda a tecnologia que está sendo desenvolvida, isso aí vem de ideias maravilhosas. E aonde que existem essas ideias? Da onde vêm essas ideias? Vem lá do mundo de Deus. Você não tira ela na horizontal. Você não está tirando de ninguém. Você está buscando direto na fonte. E aquele que busca ideias direto na fonte, ele vai ter como resultado a prosperidade, o sucesso. E nós temos a testemunha disso. Essas empresas que estão mexendo com essas inovações, todas elas estão despontando como empresas de grande sucesso. Então, à medida que você conscientizar que seu eu verdadeiro é filho de Deus, onde está o eu verdadeiro? Está dentro de cada um de nós. Esse eu que está mostrando aqui para você, não é o eu verdadeiro, é o eu falso. É uma expressão do meu eu verdadeiro. Então, mas dentro de mim existe aquele eu verdadeiro criado à imagem e semelhança de Deus, e esse eu verdadeiro criado à imagem e semelhança de Deus é aquele que Deus criou e disse que estava perfeito e muito bom. Mas acontece o seguinte, se você pega qualquer, este livro aqui, você vai tirar um xerox, vai tirar uma cópia, uma fotocopiadora, vai tirar uma cópia disso aqui. Se a cópia não ficou perfeita, o que você vai fazer com aquela cópia? Você vai jogar fora. Então, dentro de nós existe o Filho de Deus perfeito, maravilhoso. E quando aqui fora você faz alguma coisa, que depois você vai comparar com o original, não fecha a conta, aí você entra num processo de autopunição. Por isso que o homem vive com a ideia de pecado, com a ideia de sofrimento, com a ideia de karmas, de coisas que tem que sofrer para resgatar. Você não precisa fazer nada disso. Você pode transcender todas essas coisas do fenômeno, do mundo dos 5 sentidos, reconhecendo que dentro de você existe o eu verdadeiro, só isso. Se você diz assim, sou filho de Deus, ponto final. Não precisa de você dizer, sou filho de Deus, mas, não tem o mas, porém, todavia, contudo, nada. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus, é capaz
é dono de capacidade infinita e nada vai impedir de você ter sucesso, de você vencer na vida. Então ele diz aqui o seguinte, que à medida que você se conscientizar disto, é sempre com a grande vida e à medida que você procurar falar somente em coisas boas e alegres, o paraíso se revelará com evidência cada vez maior em sua volta. Então o paraíso existe. Eu gostaria de dizer aos senhores que eu, por muito tempo, eu fiz oração para ir para o céu, porque me disseram que o céu é um lugar maravilhoso, que lá do outro lado existe o paraíso e que tudo maravilhoso. Muitas vezes eu pensei em ir para lá, mas hoje eu agradeço do fundo do coração. Eu prefiro trazer o paraíso aqui, dentro de mim, dentro do meu lar, dentro das minhas atividades, aonde eu estou. Então, por isso, não busque nada fora de você. Busque dentro de você. A felicidade está dentro de você, a alegria está dentro de você, o paraíso está dentro de você, tudo está dentro de você. Então, o que nós precisamos? Vamos mentalizar essa oração que nós comentamos, a oração da prosperidade, pedir a Deus que nos conceda boas ideias. Então vamos nos colocar em posição de oração, feche os olhos e mentalize. Ó Deus, concedei-me uma boa ideia, que essa ideia seja conforme a vontade de Deus, que essa ideia beneficie o maior número de pessoas possível. Para isso, Deus, conceda-me coragem, força, energia, capaz de concretizar essa ideia. Muito obrigado, Deus, por atender a minha oração. Então faça todos os dias essa mentalização para que Deus te conceda boas ideias, que a sabedoria de Deus se manifeste através de você. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O Departamento de Educadores realiza o primeiro congresso que reúne profissionais da área de todo o Brasil e da América Latina para estudar durante 3 dias a pedagogia pregada pela Seiichi Onoye. Diversas atividades relacionadas ao tema da educação foram realizadas na tentativa de explorar e disseminar os conceitos da nossa pedagogia a fim de implementá-la. Conversamos com o professor Tugio Teramai, que nos falou sobre a importância da literatura infantil na educação das crianças. Eu comecei a gostar de ler através de livros infantis, aqueles bem simples, e aí fui tomando gosto pelos livros. Tudo aquilo que a criança vai lendo, ela faz com que fique gravado no subconsciente dela. Aquilo que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina. Procure gravar coisas boas no seu subconsciente, porque ela é que vai fazer com que a sua vida seja uma vida cada vez melhor. A senhora Lair Correia Fernandes é prova viva de que os livros infantis da Seiichi Onoye modificam a postura mental das crianças. Eu encontrei nesse ensinamento a base para educar os meus filhos dentro de uma educação positiva, né, de amor e de elogio. E por isso hoje eu dedico a minha vida para levar essa verdade para as mães, para os pais e para as pessoas em geral. O preletor Yoshio Mukai também foi um dos orientadores do evento. A educação que tem o objetivo principal é infiltrar dentro das pessoas que militam nessa área para que possa levar essa mensagem do homem filho de Deus, de capacidade infinita, de harmonia perfeita e sem preconceitos ideológicos, raciais ou religiosos. E vai formar, naturalmente, um elo muito grande, vamos dizer assim, dentro da cultura brasileira no futuro, acredito até futuro muito próximo, né? Os participantes vibraram a cada atividade e o público foi bem variado, vindo de todo o Brasil e exterior. Um local foi reservado para receber um grupo do Panamá que veio participar do congresso.
Durante o evento, foram promovidas várias oficinas com temas diversificados da atualidade. E cada participante pôde escolher as oficinas de acordo com o interesse, além de projetos de educação. Os professores que estão acostumados a ficar deste lado da sala de aula, aqui trocam de posição para aprender a praticar os ensinamentos da Seichonoye e fazer manifestar a capacidade infinita dos alunos. A Seichonoye, ela tem vários projetos, né, voltados na educação. Você poderia citar algum desses projetos que hoje fazem a diferença? A gente teve algumas apresentações de grupos de projetos da Seichonoye. Claro. Bom, primeiro nós temos a Fundação Grande Harmonia, com a Escola Seimar, que está fazendo um trabalho muito importante lá no Rio Grande do Norte. Nós temos um projeto da Creche Paraíso, em Atibaia, por exemplo, que já ganhou vários prêmios na cidade de Atibaia, reconhecimento da Câmara Municipal pelos resultados alcançados. Nós estamos trazendo também uma experiência de Criciúma, que são professoras que estão aplicando a educação da vida em escolas municipais. Também uma experiência de Otacílio Costa, muito rica. Houve uma transformação tão incrível na escola com a aplicação dos princípios da educação da vida, que a Câmara Municipal nos chamou, fez uma homenagem a Seichonoye, justamente por ter acompanhado. E o que aconteceu nessa escola, inclusive, foi validado pela Secretaria de Educação desse município de Otacílio Costa, né? Durante o congresso, além das palestras e oficinas, as atividades artísticas abrilhantaram a programação. Basicamente, as atrações artísticas foram apresentadas por alunos do projeto Seimar. O Seimar é o Centro de Educação Integrada de Maracajaú, que foi criado pela ideia de 4 pessoas, 2 casais, que dentro de um projeto de um parque de diversões, eles viram a necessidade de estudar, de botar as crianças daquele local para estudar. Foi crescendo, então eles criaram uma fundação. Essa fundação foi crescendo a procura e eles tiveram crescendo na sua área comercial, tiveram a necessidade de passar para frente e doaram esta instituição, a fundação, para a Seichonoye. Como nós aplicamos a educação da vida, que é a verdade, homem e filho de Deus, nós intensificamos mais esse trabalho voltado para extrair a natureza divina do ser humano. Acabamos de ver uma apresentação muito especial aqui no Congresso dos Educadores. A Andréia, que é professora desse grupo, né, de cadeirantes e especiais, né, que fizeram uma apresentação lindíssima, que emocionaram a todos. Andréia, como que você desenvolveu esse trabalho? Como que tudo começou? Então, eu já estou nesse trabalho já há 16 anos, mas com esse grupo há 3 anos especificamente, né? Nós trabalhamos em cima do movimento e de improvisação para poder fazer as criações coreográficas. Então, a maioria a partir de um tema. Esse tema que vocês acabaram de ver tem a ver com recordação, com lembranças, com memórias. Então, aí eles tentam trazer para o corpo, para a linguagem do corpo e do movimento, esse sentimento, essa emoção, essa expressão. Então, por isso que eu acredito que todo mundo pode dançar, independente da sua limitação motora. Outro projeto que a Seichonoye é responsável é da Creche Paraíso, em Atibaia, que atende por volta de 50 crianças. A Creche Paraíso é uma creche comunitária que surgiu em Atibaia no ano de 2008, uma parceria entre a Prefeitura e a Seichonoye do Brasil. A Prefeitura de Atibaia mantém outras creches comunitárias porque a demanda de criança é muito grande e o município não tem condições de atender todas essas crianças. Então ela abre espaço para as creches comunitárias que têm entidades que são parceiras sem fins lucrativos. Então eles pediram para que nós desenvolvêssemos um projeto, tanto administrativo quanto pedagógico, para ser apresentado à Secretaria da Educação e onde foi feito
em parceria com a Seitonoye e foi aprovado pela Secretaria da Educação da cidade de Atibaia. E quem coloca em prática a pedagogia da Seitonoye tem muito o que contar, como é o caso da Caliane Santos e da Janete Lopes. Você vê o seu trabalho fazendo, né, valer a pena, o seu esforço fazendo valer a pena. Eu dou aula para adultos de baixa renda e que não acreditam no potencial que eles têm. Você enxergar em cada um deles o ser humano perfeito, filho de Deus, faz toda a diferença na sala de aula. No evento, tivemos a presença do ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo, Gabriel Chalita. Essa pedagogia da Seitonoye, ela é muito interessante porque ela trabalha com esses conceitos educacionais que fazem com que o aluno se fortaleça, né? Eu aqui na minha palestra, eu falei sobre as 3 habilidades da educação: habilidade cognitiva, social e emocional. E a habilidade emocional, sem desenvolver a habilidade emocional, não dá para desenvolver a habilidade cognitiva e social. Outra autoridade no assunto educação foi a participação do professor José Pacheco, que idealizou o projeto Escola da Ponte. Olha, durante uns 10 anos eu andei por aí, não é? Aprendendo e conversando. Eu escutava no final de cada encontro que as pessoas diziam: pois, a Escola da Ponte é muito bonita, os resultados são ótimos. E eu disse: agora vai ser no Brasil. E foi. Enquanto que na Ponte levou 30 e tal, quase 40 anos, aqui mudou tudo em meio ano. Então o Projeto Âncora é uma ONG que vive de doações e voluntariado e que resolveu fundar uma escola com crianças de muito baixa renda, muitas delas jogadas fora de outras escolas. E criança que não sabia ler nem escrever, criança com potencial agressivo muito grande, muito maltratadas socialmente, muitas já em situação de risco muito grande. E o Projeto Âncora é uma equipe que dá um exemplo de solidariedade às crianças, dá um exemplo de respeito às crianças, e as crianças aprendem por contágio. Graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, com mestrado, doutorado e livre docência em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, Marilene Proença Rebelo de Souza foi uma presença marcante. E uma das ações importantes que a gente tem pensado nesse fórum sobre medicalização é de nós levarmos para a sociedade como um todo essa discussão. E eu acho que a Seitonoye está abrindo as portas, né, como uma parcela importante da sociedade para essa discussão e, de alguma forma, trazendo para o interior do espaço da educação, né, as questões que estão hoje acontecendo nesse processo de medicalização da vida. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que os educadores daqui, com certeza, sairão, né, com uma visão mais crítica com relação a isso e poderão ser multiplicadores nos seus estados, poderão levar essas discussões para outras partes do Brasil, para outros colegas, não é? Que nós temos que sempre defender a vida. A diretora-presidente da Seitonoye, Maria Murakami, fala da importância do evento. É pela educação que se forma um país. Quem faz o país é o povo. E o povo é formado pela educação. E a educação da Seitonoye, a pedagogia da Seitonoye, a contribuição que a pedagogia da Seitonoye pode proporcionar na formação do povo é uma coisa maravilhosa. Por quê? Nós não propomos fazer a educação do ser humano pelo conhecimento, mas sim pelo conhecimento do seu interior, da sua essência, da sua existência como um ser humano, da sua importância da existência como um ser humano. E esse conhecimento vai lhe dar, assim, a alegria e a razão de existir. Isso, então, aliado ao conhecimento que vai obter através dos estudos, isso vai fazer uma coisa grandiosa. E a pedagogia da Seitonoye está alicerçada na conscientização de que o homem é filho de Deus, tem capacidade infinita. Isso não tem exceção. Imaginou, então, se todo educando tiver essa conscientização que eu tenho capacidade infinita, então ele vai se deslanchar em todas as áreas da sociedade. Então, esse primeiro congresso da Seitonoye sempre foi um grande sonho da Seitonoye do Brasil e nós temos uma gratidão imensa a todos que colaboraram para essa realização e principalmente aos educadores que se fizeram presentes hoje aqui de todas as partes do Brasil. E a presença ilustre aí do corpo docente da Universidade de São Paulo e de várias outras universidades que vem aqui somar para realmente nós fazermos com que a educação aqui no Brasil seja referência no mundo todo.
Atenção, professores, educadores e todos que procuram se aprimorar na arte de educar. O Encontro da Educação da Vida está à sua espera na sede central da Seichonoye do Brasil. A educação que liberta o indivíduo e estimula sua capacidade infinita, como melhorar o desempenho escolar do educando, o princípio básico da harmonização e outros temas são abordados por especialistas que ensinam técnicas de como colocar em prática a educação da vida, que vem produzindo grandes resultados nas instituições de ensino onde é aplicada. Você que é professor, diretor, supervisor ou coordenador de ensino, ou ainda profissional da área educacional, venha participar do Encontro da Educação da Vida. É sempre no terceiro domingo do mês, das 15 às 17 horas, na sede central da Seichonoye do Brasil, que fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1266, próximo à Estação Conceição do metrô, na cidade de São Paulo. A entrada é franca. Mais informações, ligue 0 operadora 11 5014 2237. Encontro da Educação da Vida. Reeducar-se para educar. O caminho para a excelência na arte de ensinar. E hoje nós vamos estar usando o livro-texto Todos Podem Ter Sucesso, de autoria do professor Katsumi Tokuhisa. E na página 93, o professor ele fala sobre essa questão do fracasso aparente, que pode trazer uma excelente colheita, porque tudo depende da postura mental com que você encara uma situação. Se você desce lá no dia de verão para a praia, e aí você está feliz porque você se viu livre, né, do seu trabalho e tal, é um final de semana, e você está lá feliz. E, de repente, toca o seu celular, é o teu chefe, dizendo, olha, aconteceu um problema ontem, aqui não fechou o balanço, será que você podia voltar para fazer o trabalho? Isto é um momento de infelicidade. Mas daí, se é a tua namorada que chegou de Milão, e ela diz, acabei de chegar, estou aqui te esperando, vamos almoçar. E você, ela chegou. Ou não, né? Tudo depende da atitude mental, né? Aí o professor escreve assim, na página 93. Eu era uma pessoa que, ao pensar em fazer algo, logo vinha à minha mente o pensamento, que farei se fracassar? E acabava, na maioria das vezes, desistindo. Por isso, tinha muito medo de começar algo novo. Quando conheci os ensinamentos da Seichonoye, aprendi que estava errado o meu modo de pensar de até então. E principalmente quando li o livro A Verdade da Vida, o volume 7, achei que descobri uma nova vida. E na página 110 de um outro livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que ainda não está traduzido em português, Vida de Amor e Luz, o professor escreve o seguinte: em vez de nada fazer, olha que legal, em vez de nada fazer, é melhor experimentar fazer, mesmo que o resultado seja um fracasso. Ainda que resulte em nada ao fazer algo, conseguirá indubitavelmente uma experiência. Olha, e é uma coisa lógica. Mesmo que você esteja com um monte de dificuldade, é melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. É melhor você sair daí e procurar mudar de vida, e investir em você, em conhecimentos, do que pensar, eu vou fazer e um dia vou começar. Comece agora. Comece agora. Para você se tornar um grande pianista, se você tem esse dom ele não vai manifestar aqui se você sentar e começar a tocar. Mas se você entrar numa escola, aprender as regras e aprender que tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Aí, se você vai aprender línguas, você vai ter que se esforçar para entrar numa escola de línguas e aprender mandarim. Ou então espanhol. Mas para isso é necessário existir da sua parte o esforço e não temer o fracasso. Porque existem pessoas que, pelas experiências que tiveram na vida, várias experiências de fracasso, elas pensam que se tornaram, então, o rei do fracasso e nada na minha vida pode mudar. E ele diz aqui, eu me emocionei ao ler isso,
Porque aprendi que, mesmo que não conseguisse o resultado esperado e chegasse a um fracasso, a experiência desse fracasso seria, para mim, um maravilhoso resultado. Também no livro A Verdade da Vida consta que quando Thomas Edison inventou a lâmpada, após vários fracassos, certa pessoa lhe disse: Sr. Edison, dizem que o senhor realizou essa invenção após vários fracassos, não? Ele respondeu: não, eu não tive nenhum fracasso, apenas adquiri experiências de que, fazendo de determinados modos, não daria certo. É simples. Ou seja, é só mudar a sua postura em relação à vida para você perceber que você não vive, que você está sendo vivificado pela vida de Deus. Vivificado pela vida de Deus. Aí ele diz assim, lendo isso, me levou à mudança de conceito. Conceito é aquilo que a pessoa tem em mente. Assim, isso mudou completamente os conceitos gravados em minha mente. Quando os conceitos mudam, mudam os procedimentos da pessoa. Desse modo, em diante, deixei de temer o fracasso, primeiramente porque, mesmo fracassando, adquire-se a experiência. Mas a pessoa, quando não tem um conceito amplo da vida, o seu conceito é restrito, ele se prende àquilo que ele acredita, então acha que não é capaz de realizar. Não é capaz de ver que por detrás dessa situação, esta situação que você está vivendo agora, é a melhor para forjar a sua alma, para desenvolver o seu espírito. O professor Masaharu Taniguchi conta uma historinha. A sabedoria do Padre João. Aí vivia uma senhora com seus 5 filhos e o marido numa casa muito pequena. E ela não aguentava mais as crianças que choravam, o marido que latia, o cachorro que latia, a vaca que mugia, a galinha que cocoró, o cavalo, todo mundo no quintal. Aí um dia ela foi até o padre. Falou: padre, não aguento mais sofrer. Sabe, é fracasso atrás de fracasso, e a nossa casa está tão apertada, tão pequena, não cabe mais nada, eu preciso de uma solução, o que eu faço para viver feliz na minha casa? Aí o padre, muito sábio, disse: coloque a galinha para viver junto com vocês. A galinha e os pintinhos. E ela, muito dócil, religiosa que era, levou a galinha e os pintinhos para dentro da casa. Aí a galinha ficava dentro da casa, as crianças que choravam, o marido que estava lá, os pintinhos que corriam para cá, e a galinha que corria atrás das crianças. Ela voltou: padre, eu preciso da sua orientação, eu não aguento mais sofrer, a casa está cheia, é a galinha, é o marido, sou eu, as crianças. O padre disse: tem um porquinho no quintal? Tem, coloque o porco, a porca, os porquinhos para morar junto com vocês. E foi, ela é muito dócil, religiosa. Uma coisa fundamental no mundo da religião é ter docilidade. Gente que não tem docilidade, é difícil mudar de vida porque eles não aceitam a orientação. O cara chega doente, fala: eu estou doente. Fala: você é filho de Deus. Não, mas eu estou doente. Morra. Ele não quer mudar. Né? Aí, então, em cima desse fracasso, em cima dessa situação, eis que ela voltou. Padre, não aguento mais o sofrimento. É muita coisa para eu cuidar. Eu tenho que cuidar da casa, limpar a casa. Agora tem o marido, as crianças, a galinha, os porcos, a porquinha, de todo mundo. Falou assim: tem uma vaquinha no quintal? Tem, bote a vaquinha para morar com vocês. E ela, muito dócil, religiosa, botou a vaquinha para morar com eles. Aí não era a vaca que mugia, as crianças que choravam, a galinha. Aí ela, não aguentando mais, voltou: padre, o que eu vou fazer? A situação está complicada, não há Rivotril que resolva. Aí o padre disse: bote o cavalo para morar junto com vocês. Aí ela botou o cavalo, porque ela era dócil, ela era uma religiosa dócil, ela botou o cavalo. Não aguentando mais sofrer, eis que ela voltou para o padre e disse: eu não aguento mais, padre. Agora acabou o Rivotril, não sei mais o que fazer, não tem mais dinheiro para comprar. E o que eu faço para mudar de vida? Aí o padre disse: seria interessante você tirar a galinha e os pintinhos da sua casa. Só a galinha e os pintinhos? Sim, só a galinha e os pintinhos. Ela tirou a galinha e os pintinhos. Aí ela começou a observar que o espaço parecia que estava mais amplo. Aí ela voltou: padre, a situação ainda está meio complicada. Aí o padre disse: tire a porca e os porquinhos. Aí quando ela tirou a porca e os porquinhos, aquela casa parecia que estava se transformando num protótipo do paraíso. De repente, ela falou: mas padre, olha, tem ainda lá a vaca. Tire a vaca. Daí ela tirou a vaca. Quando ela tirou a vaca, ela olhou para aquela casa e pensou: meu Deus, isso aqui é uma mansão de Dubai. Né? E começou a agradecer.
Voltou lá para o padre e disse, padre, só falta tirar o cavalo, tira o cavalo. E quando tirou o cavalo, ela olhou para aquela casa dela e ela viu que ali onde ela estava, em cima daquele aparente fracasso, era o paraíso edênico, era o próprio paraíso, era o paraíso búdico, a terra búdica, era uma coisa maravilhosa. E ela começou a agradecer, muito obrigado, muito obrigado. Isso, na verdade, na Seitonê chama-se mudança de conceito. Ao mudar o conceito, ela deu uma guinada de 360 graus. A guinada de 360 graus é aquela que você faz assim e volta para o mesmo lugar. E percebe que o lugar que você está não mudou em nada, mas mudou a sua maneira de encarar a situação. Ampliou a sua mente em relação à situação que você vivia. Ok? E aí você começa a viver uma vida que você não tem mais medo de sofrer. Porque o fracasso, ele não é a existência verdadeira, senão algo necessário para forjar a minha alma. Enquanto para a nossa alma for necessário, de vez em quando, aparecer uma coisa assim meio áspera, como o esmeril, vai aparecer ao nosso redor situações ásperas para que a gente possa aprender em cima dela. O importante é não entrar na frequência mental. Ou seja, no momento que aparecer algo áspero, ou uma situação complicada na sua vida, essa situação, ao invés de você tomar como algo que é responsabilidade de não sei do que, culpa não sei de quem, maldição não sei da quanta, maldição de ter passado, você, muito obrigado. Isso aqui é necessário para o crescimento da minha alma. Isso aqui é necessário para eu aprender a fazer de uma maneira diferente esta situação. Muito obrigado. É por isso aí na Seitonê que a gente agradece. Não é agradecer porque o sofrimento é bom. Muito obrigado. Quando você está dentro do elevador, sabe aquela unha encravada que você tem de 512 anos, que nunca curou e ela dói? E você entra no elevador, todo mundo entra, e eis que entra uma pessoa assim, maravilhosa, e pisa no seu unha encravada. Você da Seitonê, você vai ficar, muito obrigado, que bom que você... pisa mais, pisa mais. Não. Você vai dizer assim, com licença, você está pisando no meu pé, obrigado. Pronto, vai ser feliz. Ou seja, você não vai entrar na frequência da pessoa de raiva, de ódio, de ressentimento. Você vai entrar numa frequência mental de harmonia total, a ponto de, talvez, até chegar, esta é a crença verdadeira, de chegar a não atrair uma situação dessa. Mas se atrair, você não vai pensar, isso é um fracasso da minha alma, é necessário porque eu joguei pedra na cruz, eu tenho que sofrer. Não. É algo somente para o seu crescimento. Você aprendeu a lição? Muito obrigado, aprendi a lição. Agora eu vou caminhar para a felicidade. No livro dos jovens, tem uma história. Por falar em livro dos jovens, você pode adquirir este livro através da nossa livraria virtual, somente clicando www.sni.org.br. Aí você pode receber na sua casa o livro-texto. Todos podem ter sucesso, ou o livro dos jovens, onde eu vou contar uma história para vocês. É uma história muito triste de uma moça que ela foi formada, lá no Japão tinha uma escola de noivos da Seitonê. E ela foi formada para ser uma esposa maravilhosa e praticante da Seitonê. O pai dela disse que não era muito assim de religião, era um homem que disse que queria que ela casasse com um jovem formado pela Universidade de Tóquio e que tivesse muito dinheiro e um dote maravilhoso. E a mãe dizia, não, mas que tal a gente aceitar o que Deus mandar para ela, né? Mas o pai dizia que tinha que ser um cara assim. E ela atraiu um cara que realmente foi formado pela Universidade de Tóquio. E aí, então, quando casaram, depois disso, quando ela entrou na casa, ela começou a sofrer uma terrível perseguição da sogra. Porque ela não tinha dote suficiente. E a sogra dizia, você nos enganou, você não tem dote suficiente, e você veio para a nossa família, e papapá. E olha que situação. Aí o mestre, quando começa a contar a história no livro, ele fala, olha, existiu uma pessoa que teve a coragem de dizer para sua própria nora coisas horríveis como essa. Eu não vou deixar de reclamar um dia sequer enquanto você ou trazer um dote maravilhoso para a nossa casa, para a nossa família, ou voltar para a sua casa. Olha que triste. Mas ela não se abalou, como ela foi formada pela escola de noivos da Seitonê, ela pensou, deve existir alguma lição que eu tenha que aprender em cima dessa situação. E um dia ela procurou, então, o professor Masaharu Taniguchi para pedir uma orientação. E a orientação
do professor Masaharu Taniguchi foi mais ou menos esta, que está na página 145. Vocês sabem como é o processo de forjamento de espadas da mais alta qualidade? Primeiramente, funde-se o minério de ferro num forno de altíssimo grau e obtém-se uma barra de ferro. Essa barra é levada ao forno incandescente e, quando fica vermelha, como brasa, é retirada e malhada vigorosamente. Quando começa a esfriar, é novamente atirada dentro do forno para depois continuar a ser malhada. Após repetidas vezes, essa ação, obtém-se finalmente a lâmina com a sua forma já definida. Porém, essa lâmina ainda é escura, cheia de marcas deixadas pelo malho de ferro. Está ainda longe de ser aquele brilho branco azulado e gume afiado que caracteriza a boa espada. Nessa fase do trabalho, é preciso usar um esmeril grosso, áspero, pois se fosse utilizado o esmeril fino para amolar essa lâmina, ainda grosseira, exigiria anos para dar-lhe o brilho e corte dignos de uma espada de alta qualidade. Em resumo, a rusticidade da lâmina é que vai determinar o grau de aspereza do esmeril que será usado para afiá-lo. Assim, à medida que a superfície da lâmina vai perdendo a aspereza, os esmeris usados para afiá-la vão também diminuindo o seu poder de afiá-la, não? Vai ficando cada vez mais leve. Aí ele diz assim, no finalzinho, que o caso acima citado mostra que não há adversidade alguma, inimigo algum ou fracasso algum que não possa ser vencido pelos que persistem com atitude branda, mas ânimo firme, ânimo dócil. Aquele que não tem perseverança e se abala facilmente diante da menor dificuldade ou ofensa, não poderá encontrar um ambiente que lhe seja favorável, onde quer que ele vá. Isto porque, não sendo ainda suficientemente lisa, ou seja, aprimorada a sua alma, ela precisa de esmeril áspero, uma adversidade, hostilidade, que contribua para lhe dar polimento. Aquele que, mesmo diante das mais duras opressões, não perde a serenidade mental e perseverança, e persevera com o coração brando e ânimo firme, infalivelmente alcançará a vitória final. Brandura de espírito e firmeza de ânimo. Eis o segredo do sucesso. Brandura de espírito. Brandura de espírito é você ter um coração magnânimo, de aceitar, de compreender a atitude do outro, que a atitude do outro, na verdade, nada mais é que um reflexo da sua atitude mental. E quando a gente muda a nossa postura mental, ou seja, quando você começa a olhar o mundo ao seu redor como manifestação do amor, você se coloca no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você não sofre mais porque você não julga. Enquanto a gente não se coloca no lugar do outro, a gente se torna intransigente e quer que o outro mude. E aí a gente sofre. Eu contei já uma vez, e gostaria de repetir, uma história interessante que eu vi da importância de você viver o amor. Uma senhora que um dia, já faz uns 15 anos atrás, lá no Nordeste, eu fui fazer uma atividade da Seichonoye, e a vizinha me disse assim, a pessoa que eu estava na casa dela disse: professor, a vizinha ali do lado quer engravidar e quer que o senhor vá lá. Eu falei, tá bom. Mas o que é para fazer? É a orientação pessoal da Seichonoye. Então tudo bem, vamos lá. Aí fui orientar. E ela tinha um ódio, essa senhora tinha um ódio mortal da sogra. Aí eu falei para ela, olha, precisa fazer oração do perdão, vamos ensinar. Eu ensinei ela a fazer oração do perdão e ela não dizia. Eu falava assim, repita comigo, sogra querida, eu te perdoei. Ela não dizia nada, sogra querida, eu te perdoei. Ela não falava nada. Eu abri o olho assim, ela estava feito um cachorro louco na minha frente. Eu falei, vamos mudar a reza. Sua desgraçada, eu te perdoei. Sua desgraçada, eu te perdoei. Ela falava baixinho. Aí ela foi fazendo a oração. Aí o tempo passou, isso era no mês de abril. Em junho, eu estava aqui na sede e recebi a ligação da preletora dizendo: professor, o senhor emprenhou a mulher, ela está grávida, está feliz e a criança vai nascer. E o tempo passou, né? E aí, depois de uns 15 anos, eu voltei lá fazer uma atividade. Essa senhora era a preletora da Seichonoye. E aí ela foi fazer atividade comigo. E quando ela foi fazer atividade comigo, eu disse para ela: e sua sogra? Ela falou: minha sogra é um anjo, preletor. É a deusa do amor. Eu falei: que maravilha. Ela vai estar aqui, depois o senhor vai conhecer. Eu falei: tá bom. Aí estou lá, eu fazendo a palestra. Quando eu terminei, a senhora foi fazer a palestra. E ela começou a dizer: na Seichonoye,
a mulher aprende que ela precisa ser dócil ao marido e dizer sempre sim. Aí na plateia alguém levantou a mão e disse, acho que lá em casa está faltando dizer mais sim. E eu olhei para aquela senhora, ela falou, sim, querida, mas nós estamos exercitando. Daqui a pouco, na Seichonoye, ensina que a mulher precisa estar sempre sorrindo. E aí, de novo, lá em casa acho que está faltando sorriso. Falei, não, mas nós estamos exercitando muito no quarto, aqui você não vê. E aí passou, e eu comecei a ficar com uma raiva da mulher, porque toda hora ela levantava a mão, interrompia a palestra. Eu falei, mas que mulher chata, eu pensei. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que era a dita cuja da sogra. Eu, quando estava voltando no avião, estava fazendo oração de perdão para a sogra da mulher, que eu estava com raiva dela, e ela estava amando a sogra como se fosse a deusa do amor. Eu pensei, olha que interessante, quando você coloca amor no seu coração, o ambiente ao seu redor pode não mudar em nada, mas a postura mental de brandura, de amor, de perseverança com que você vive aquele momento, faz com que a atitude do outro não afete em nada a sua vida, não afete em nada o seu crescimento espiritual. Por isso, aquele que tem experiências difíceis na vida, ao agradecer essas experiências, como, isto aqui foi necessário para o meu crescimento, para o crescimento da minha alma, infalivelmente alcança o sucesso. Ok? Quero agradecer a todos, pedir para você que está agora aí na televisão nos assistindo, por favor, nos auxilie como mantenedor do programa da Seichonoye. Acesse www.sni.org.br ou ligue para o 0800 770 2600 e se torne o mantenedor do programa para continuar ajudando a Seichonoye a fazer a vida de muitas pessoas cada vez mais felizes. Sucesso a todos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Olha, é sempre uma alegria indescritível ter sua companhia durante o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos mais uma vez de coração a sua companhia. Orar é abandonar o passado e seus respectivos tropeços e treinar a mente para se focar no agora. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Deus conceda a você e toda a sua família dias, meses e anos de muita paz e prosperidade. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!